Amigos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva nas melhores vibrações. Que possamos alimentar nesta manhã das lições profícuas do Evangelho, como um bálsamo aos nossos corações. Vamos hoje falar da eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescenta os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma. Há leis naturais e imutáveis que Deus não pode abrogar ao capricho de cada um. Mas daí a crescer, se que todas as circunstâncias da vida estão submetidos à fatalidade. Vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo do acontecimento sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir no sentido no outro, seus atos que acarretam e os demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não, há, pois, devidos à sua iniciativa. Sucessos que forçosamente escapam à fatalidade, que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre nessa audiência à sua vontade. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, buscando nesse mestre o bálsamo que necessitamos. Dai-nos força, Jesus, para vencer a nós mesmos. E que a paz augusta do seu Evangelho possa, Senhor, emanar ao nosso espírito, fortalecendo para as lutas diárias, na compreensão dos ajustes que a própria lei nos convida a passar. Jesus, que as bênçãos do seu amor consolidem nossos corações a fé, a esperança, o bem e o amor. Que assim seja, Jesus. Nós vamos dividir esses itens pela importância deles, quando seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Muitas vezes a gente esquece que nós precisamos aprender a orar. A oração é um alimento para a nossa alma. E por isso, todas as coisas que nós pedirmos, orando com verdadeiro sentido, nós iremos receber. E nós receberemos de acordo com o nosso merecimento. Mas nós não podemos esquecer que para que isso aconteça, eu preciso de observar
a necessidade que tenho para fazer com que estes sentimentos abriguem em nós o desejo de sermos verdadeiros, para que eu possa, onde eu estiver orando, eu lembre das lições de Jesus quando ele nos pede que é preciso que a gente perdoe as nossas ofensas. Porque se eu não perdoar, como é que Deus vai me ajudar? O que ele pode nos ajudar é nos dar força para que eu possa não mais ofender as pessoas. E nós vamos ver que Jesus, nos seus exemplos que nos traz, falando daquela lição até que já falamos sobre ela, do vendilhões do templo, ele andando pelo templo, os principais sacerdotes, ele aproximou dele e perguntou: com que autoridades fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Que autoridade que você tem, meu amigo? Para ir contra a força das leis naturais. Porque eles não entendiam o papel de Jesus e eles assim perguntaram para Jesus por que que é, qual que é a autoridade que ele tem para fazer essas coisas que ele fazia. E o que ele fazia? As pessoas estavam tão cansados, tão abatidos, tão desesperados, que Jesus começa não mostrar a sua força do magnetismo, do amor, não, mas ele começa a erguer a esperança das pessoas. Por isso ele começou pelo processo da cura. Porque assim as pessoas se sensibilizavam e acompanhavam ele para que eles também pudessem encontrar com as suas orações íntimas e aprender a orar. E quando eu não aprendo a orar, eu fico rogando e nós muitas vezes queremos que Jesus nos atenda. Mas, amigos, nós não somos máquinas. Nós precisamos pensar que nós temos o livre-arbítrio que está ligado à minha vontade, à minha consciência, ao meu querer. Então, eu preciso entender que Jesus respondeu a eles. Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço essas coisas? E aí ele diz: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. São perguntas, gente, que nós muitas vezes precisamos de fazer para nós, porque só Deus é que pode nos dar determinadas condições. No caso de João Batista, nós sabemos que ele veio como precursor. Então, por que que nós não cremos nas coisas celestes? Então, nós muitas vezes não sustentamos o nosso pensamento, porque João, ele era verdadeiramente um profeta. Nós sabemos que também Jesus, ao falar com as autoridades, ele mostra que ele também era uma autoridade que fazia tudo aquilo. Tanto é que na parábola da figueira que secou, Jesus fala da força do pensamento para todos nós. Quando ele fala que aquela árvore não estava pronta para dar frutos, a árvore somos nós, amigos. Porque ele fala, não era tempo de fruta. Se não é tempo de fruta, não tem. Nós também, muitas vezes, não estamos no tempo de dar para o outro aquilo que já poderíamos estar. E foi por isso que Jesus disse, quando ele passou ali com os discípulos, que aquela figueira não daria fruta, que ela ia secar. Eles acharam que Jesus estava amaldiçoando. Não, vamos trazer isso para nós hoje. Todas as vezes que eu não cumpro com o meu papel, eu me entristeço, eu me atrofio, eu caio em aflição, traz culpa. Então, nós precisamos entender que as palavras de Jesus não eram palavras ditas para os homens. As palavras de Jesus têm que ter efeito no nosso pensamento. A figueira que secou
é um símbolo daqueles que aparentam ter uma propensão para o bem, mas nada produzem. Então, quantos oradores têm um brilho, uma solidez na sua palavra, e nós perguntamos, vernizes, superficiais, o que que nós estamos fazendo, irmãos, para compreender o que vimos fazer? É preciso que a gente volte a pensar em Jesus, que a gente volte a buscar o Cristo, para que nós possamos sentir na grandeza do amor de Jesus tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer. Então, nós podemos perceber que um dos grandes atos nossos, e que ainda também não compreendemos, é justamente entender a caridade, porque a oração é uma caridade. A oração embala o nosso pensamento. Quando uma mãe ensina um filho a orar, ela está beijando aquele espírito. É preciso que a gente possa entender, quando Jesus lavou as chagas dos leprosos, tocado pelas suas divinas mãos, ele trouxe luz ao pensamento dos homens. Quando ele vai conversar com Zaqueu, que era iludido pelas vaidades da posse, ele levou luz. Zaqueu fechou até o seu trabalho para acompanhar Jesus. Jesus, quando abraça com Maria de Madalena, ele está abraçando aquele espírito que tinha dentro dela potencial de orar, de caridade. Nós, muitas vezes, não compreendemos aquilo que Jesus veio falar. Nós, às vezes, não compreendemos a situação de Judas. Jesus sabia do potencial de Judas. Ele conhecia, ele era estudioso. Mas o olhar de Judas era muito mais para as questões administrativas. Por isso que Jesus lhe pede para que ele tomasse conta das finanças do grupo. E Judas, o apóstolo desditoso, viu depois quanto ele necessitava do alívio das suas dores após ter feito um ato de tanta atrocidade. Então, nós precisamos entender que nossas palavras, muitas vezes, mostram o sentido verdadeiro do nosso pensamento. E muitas vezes ainda não conseguimos ajudar o outro. E para que eu possa ajudar o outro, amigos, eu preciso entender que eu só posso por um caminho. Esse caminho, sem dúvida, é o caminho do bem, do amor e da caridade. Enquanto nós não tivermos esse olhar, nós estaremos sempre andando na contramão. E é por isso que quando Jesus vai nos mostrar, e Kardec coloca aqui para nós, essa oportunidade de refletir nessa lição, ele põe, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e os demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não, há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis do universo. Então, todos nós podemos atrasar a evolução, mas o movimento divino não para. Então, é preciso que a gente acerte os ponteiros do nosso pensamento e que os nossos pedidos sejam pedidos de grande atenção para que a gente possa ser útil a Deus, nosso Pai. Por isso, amigos, o Evangelho é para nós, sempre para nós, sempre para a gente sentir a grandeza deste amor, a beleza dos ensinamentos. Pedi e obtereis,
é semelhante a uma lição que todos nós precisamos compreender, que abrange todos os setores da nossa vida, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Qualquer que seja o propósito de nossa oração, a prece tem que nascer de dentro de nós. Uma afeição simples. O que é afeição simples? De um simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, não do cérebro para o sentimento, transformando um pensamento que é força de atração. O que eu tenho atraído, amigos? Todo anseio nosso tem uma resposta. E esse anseio, muitas vezes, a resposta que chega não é a que eu queria. Mas nós somos espíritos caminhantes e já atropelamos tantas vezes as leis de Deus. A oração, meu amigo, que são atendidas quase prontamente, muito de imediato. Mas isso é como a semente rara, que para que a semente germina, ela vai precisar de tempo para que ela possa florescer e depois frutificar. E se nós analisarmos bem nosso conteúdo moral, ainda não conseguimos fertilizar as sementes da verdade dentro de nós. Deixo aqui nossas reflexões para que cada um possa pensar naquilo que Jesus nos disse: faça a tua vontade, justa e soberana na terra e em toda a parte, que o Pai nunca nos deixará à deriva. Que possamos guardar os ensinos de Jesus, não em palavras, mas em referências do nosso pensamento. E assim, Mestre, com profunda alegria, nesta manhã de hoje, é que nós te agradecemos. Que a nossa prece seja o verdadeiro conversar com Deus. Que as nossas vibrações sejam sempre as profundas, mais profundas da gratidão. Que os espíritos amigos, nesta hora, possam nos envolver pelos laços fluídicos do amor, a fim de que nós venhamos a sentir o valor do belo em nossa vida. E assim, Jesus, possamos nos abastecer com essa chuva de bênçãos que o passe nos oferece. Dai-nos força, Jesus, para vencer a nós mesmos. Que a nossa água seja fluidificada e que o porvir da esperança seja para todos nós alvissareiros. Deixe no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo a Eurípides que sustente-nos nesse período tão difícil de assentamento da verdade em nossos corações. Obrigado, Jesus, que assim seja.